Teve aquela sensação de que você deveria fazer uma coisa, fazer algo em um exato momento e vem uma vontade dentro de você, incontrolável, que fica dominando seus pensamentos, que domina a sua atenção. Você pode estar conversando com alguém, você pode estar fazendo o que for, mas vem um sentimento dentro de você de que você deveria estar fazendo uma outra coisa naquele exato momento. Você já teve essa sensação? E quando isso aconteceu, você obedeceu aquela, você obedeceu essa vontade em seu interior, ou esses pensamentos fortes que veio na sua cabeça? E eu digo assim no contexto de você fazer algo coerente, né? Algo certo, algo que não vai prejudicar alguém. Eu tô falando algo que vai beneficiar, sobretudo, você mesmo. Você já teve esse sentimento? Olha que vista linda. Fala se não é. Enfim, você sabe o que isso significa? Sabe o que esse sentimento significa? Ou sabe o que isso significa? Ou sabe por que você deveria obedecer essa voz? O que eu quero falar com você hoje é sobre a importância de obedecer à voz do Espírito Santo em seu interior. Ou como reconhecer a voz do Espírito de Deus falando ao seu coração. Ou mais, como você desenvolve seu relacionamento com o Espírito de Deus e como ele trabalha, como ele opera, como ele se comunica, como você pode fazer crescer esse sentimento dentro de você, esse tipo de experiência e como ter a sua vida mais organizada, mais funcional e muito mais exitosa quando você entende como o Espírito Santo trabalha em sua vida, te ensinando, te orientando. É justamente isso que acontece quando o Espírito de Deus ele quer ensinar algo a você. É basicamente assim que você desenvolve seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você segue essa voz interior. Eu não sei dizer quantas vezes eu tive esse chamado, esse despertamento em meu interior para fazer uma determinada coisa. Às vezes tinha a ver com eu ir para um lugar, orar, falar com Deus, né? Apresentar diante de Deus a minha vida, as minhas preocupações, os meus projetos. Às vezes eu já sentia aquele desejo intenso de sair para orar, para falar com Deus, mas às vezes não era exatamente isso. Às vezes era de ir para algum lugar e às vezes eu nem sabia por quê. Ou então às vezes era um desejo de falar com uma pessoa, de ir na casa de alguém, sabe, coisas que parecem aleatórias. E isso tanto ao que diz respeito a nossa vida funcional, sabe? E como também a nossa vida interior. Não quem faz isso em nossa vida não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo. É Ele que te guia em todas as coisas que você necessita direção na sua vida. Quanto mais você dá ouvido à voz do Espírito Santo falando com você em seu interior, mais a sua vida flui. E certamente agora você está me perguntando como que eu reconheço a voz do Espírito de Deus em meu interior? Como que eu faço isso? O Espírito de Deus fala de diversas formas, mas ele vai falar conforme a sua habilidade exercitada de entender e de interagir com a sua voz. Mas uma das formas mais intensas do Espírito de Deus ministrar ao seu coração, despertar você, é quando vem esse sentimento. Guarde essa palavra. É um sentimento que vem em seu coração, uma urgência de fazer uma determinada coisa. Pode ser que às vezes
seja orar, ler a Bíblia. Isso pode acontecer em qualquer momento do seu dia. Você pode estar falando com alguém, você pode estar assistindo um filme, enfim, vem essa consciência, essa vontade em seu interior. Agora tem um detalhe, isso dura alguns minutos, pode ser que dure uns 5 minutos, uns 10 minutos, sabe? Se você não valorizar isso e buscar fazer aquilo que o Espírito de Deus está pondo em seu espírito, o sentimento que Ele está pondo dentro de você, esse sentimento e essa voz vai desaparecer. Porque o Espírito de Deus, Ele pode te convidar, Ele pode te chamar para fazer algo, mas jamais você será arrastado contra a sua vontade, porque você não é um robô, entende? Você é uma criação de Deus, você é uma pessoa de livre-arbítrio, que pode escolher o que você quer ou não fazer. Então assim, Ele vai colocar esse sentimento em seu coração, para você fazer uma determinada coisa. Por que que você tem que obedecer essa voz? Por que que você tem que obedecer esse sentimento? Porque o Espírito de Deus não precisa falar palavras com você, sabe? Ele põe um sentimento em seu interior, e tanto o seu coração quanto a sua mente entende o que deve ser feito. Até mesmo numa decisão, se você deve fazer ou não aquilo, você sente, se você estiver tranquilo, você vai entender o que esse sentimento está dizendo para você fazer. E o segredo é você fazer enquanto o sentimento está ali. Pelo menos tomar a ação de ir fazer. Entendeu? É você fazer naquele exato momento. É isso que vai fazer com que funcione. Porque há uma graça fluindo naquele exato momento sobre você, para que você execute aquilo, para que você faça aquilo. E outra, isso é uma demonstração de obediência da sua parte, quando você segue a voz do Espírito de Deus. Quando você faz isso, ele vai interagir com você muito mais vezes. Cada vez mais o espaço de tempo em que ele ministra seu coração vai diminuir, até que isso vire uma relação, um relacionamento entre você e o Espírito de Deus. Tem coisa melhor do que isso? O Espírito de Deus está te guiando em tudo, em todas as decisões que você toma, desde a hora que você acorda à hora que você dorme. Isso nos leva a entender que o Espírito de Deus quer nos fazer ter êxito em tudo. Basta tão somente que a gente ouça a sua voz e que a gente siga seu comando quando Ele nos convidar. Quando Ele nos chamar para meditar na palavra, quando Ele nos chamar para estar só em um lugar, para ali ouvir a sua voz, ser ensinado por Ele, ser orientado por Ele. Não tem pessoa melhor do que o Espírito de Deus em nossa vida para nos dizer o que fazer, como fazer, em todas as áreas da nossa vida. Então o segredo é você valorizar a voz do Espírito de Deus quando Ele está falando com você. E eu já expliquei aqui que a voz do Espírito de Deus muitas vezes vem como um sentimento. Quando você estiver bem exercitado, você vai entender os pensamentos do Espírito de Deus também. Que Ele fala, porém você não tem o exercício de entender, de obedecer ou de seguir. Você simplesmente acha que é pensamentos da sua cabeça, mas na verdade é o Espírito de Deus falando com você. Então, aprenda a se mover quando vier esse sentimento em seu coração. Aí você vai ver como é que seu relacionamento com Ele vai crescer e vai fluir cada vez mais. Porque você vai ter a experiência, pode-se dizer assim, o mindset, né? A mentalidade de saber corresponder e saber atuar. E vai ver o benefício disso, por ter obedecido. Então você vai entender que vale a pena. É assim que você cresce em seu relacionamento com o Espírito Santo.